Não, sargento, por favor, sargento. Dou conta mais não. Eu quero estudar, sargento. Prometo que vou até explicar a aula, sargento. Dou conta mais não. Cansei, sargento. Quiser eu explico tudinho. Período simples e período composto, sargento. Vou explicar tudo. Vou explicar para todo mundo que quiser saber. Período simples e composto. Não dou conta mais, sargento. Cansei. E aí, galera, tudo bem? O sargento já me deu ali uma punição e me colocou aqui para eu poder explicar para vocês o que é período. Período simples e período composto. Presta atenção no seguinte, porque o negócio não tá fácil. Já recebi uma punição ali do sargento e aí quem não aprender também pode levar uma punição. Primeiro vamos ver o seguinte, vamos recapitular o que é oração. Oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Verbo, o que é verbo saudado? O que é verbo aluno? Verbo é aquela palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ou seja, é aquela palavra que indica o que o sujeito está fazendo, o que o sujeito está realizando. Então essa palavra basicamente ela se caracteriza como o verbo da oração. Tá, voltando ao período. O que é período? O período ele pode ser caracterizado pela presença de uma oração ou mais. De uma oração ou mais. Por isso, ele pode ser chamado de período simples ou período composto, certo? Então vamos ver primeiro o período simples, para conhecermos e sabermos essas questões aí da gramática da língua portuguesa. Então, olha só, presta atenção, período simples quando apresenta apenas uma oração. Por isso, quando apresenta uma oração, ela é chamada de oração absoluta, porque é apenas uma oração, apenas ela que manda, que comanda o negócio lá, que comanda tudo, não é? Então, se tem apenas uma oração, e como é que eu posso saber que é apenas uma oração? Preste atenção no que eu vou lhe falar agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Vou chegar bem pertinho aqui para o negócio ficar mais legal, porque senão o sargento pode vir aqui me dar um castigo se eu não explicar direito, né? Então preste atenção, porque se vocês não aprenderem também direito, aí eu vou descontar em vocês. Preste atenção aqui que o soldado aqui está cansado e está bravo já, porque já levou meio mundo de punição hoje. Vocês viram aí, né? Então olha só, preste atenção. O período simples é quando apresenta apenas uma oração, certo? Se tiver uma oração apenas no enunciado, então esse período é chamado de período simples. E como eu posso saber que tem apenas uma oração? Se tiver um verbo. Se tiver apenas um verbo, então você tem apenas uma oração. Deixa eu explicar detalhadamente para você aqui. Cada verbo dentro de um enunciado é considerado uma oração. Como eu vou saber que diacho é verbo dentro de um meio mundo de palavras, ô rapaz? Que negócio é esse? Então, olha só, presta atenção. Todo verbo, ele vai caracterizar, ou seja, ele vai ser uma ação, ele vai ser um estado, ou ele vai ser um fenômeno da natureza. Não tem como fugir disto. Não tem como fugir. Ele vai caracterizar uma dessas coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Então você vai fazer o seguinte: você vai prestar atenção no que o sujeito está realizando. Aquela palavrinha que indicar o que o sujeito está realizando, então esta palavra ela vai ser o verbo. E aquela palavra que for verbo, ele vai indicar que realmente é uma oração. E você vai prestar atenção se tem apenas um verbo ou se tem mais de um verbo. Porque se tiver apenas um verbo, vai ser uma oração. E se for uma oração, é chamado de período simples. Período simples se houver apenas uma oração. É basicamente a mesma coisa de eu pegar essa pedra aqui. Eu tenho quantas pedras aqui? Tenho uma pedra, não é? Então, uma pedra, ela é o quê? Ela é absoluta, só ela que manda aqui. Só essa pedra aqui eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque eu só tenho ela
e nada mais e pronto, então ela é absoluta. Então, se for apenas, vamos considerar essa pedra como uma oração. Então, se for apenas uma oração, se tiver apenas um verbo, é chamado de período simples. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos formar aqui uma frase. Já chegamos ao mercado. Já chegamos ao mercado. Fomos para onde? Nesse caso, nesta oração, fomos ao mercado. E o que fizemos? O que realizamos? Chegamos. Então, presta atenção. O que fizemos aí? Chegamos. Então, a palavra chegamos é o verbo. Já chegamos ao mercado. Quantos verbos eu tenho aqui? Tenho um verbo. Então, se eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. E se eu tenho uma oração, então vai ser o período simples. Se eu tiver apenas só uma oração, período simples, certo? Período simples ou oração absoluta. Absoluta porque é apenas uma. Certo, gente? Presta atenção. Continue conosco aqui, continue comigo aqui. Deixa eu olhar se o sargento não está por aqui, ver se eu estou explicando direitinho. Você está entendendo, né? Se você não entender direitinho, você não prestar atenção direitinho, olha só, o negócio pode pegar aí. Olha, eu já estou cansado aqui. Então vamos lá ao período composto. Período composto quando apresenta duas orações ou mais. Se apresentar duas orações ou mais, então você tem aí um período composto. Presta atenção, deixa eu pegar a pedra aqui novamente. Quantas pedras eu tenho aqui agora? Uma, duas. Deixa eu colocar mais outra. Três. Quantas pedras eu tenho? Três. Vamos considerar estas pedras como período composto. Período composto se você tem duas orações ou mais. Duas orações ou mais. Ou seja, se dentro do enunciado tiver dois verbos ou mais de dois verbos, então esse período vai ser chamado de período composto. O que determina período simples e período composto é a quantidade de verbos que você vai encontrar dentro da oração. Se for um verbo, período simples. Se for mais de um verbo, dois verbos ou mais, período composto. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Juliana levantou cedo, fez caminhada e depois voltou. Então preste atenção, o que foi que Juliana fez? Juliana levantou cedo, fez caminhada, depois voltou. Preste atenção nesta oração. Quais os verbos que nós temos aqui? Quantos verbos nós temos dentro deste enunciado? Quantos verbos nós temos dentro deste período? Juliana levantou. Primeiro, o que foi que Juliana fez primeiro? Levantou, não foi? O que foi que Juliana fez depois? Fez caminhada. E aí, depois que Juliana fez caminhada, o que aconteceu? Ela voltou. Quantos verbos nós temos aqui, então? Preste atenção aí. Levantou, fez, voltou. Quantos verbos nós temos? 3 verbos. Presta atenção aqui nas pedrinhas. Quantos verbos nós temos? 3 verbos. Então, se temos 3 verbos, nós temos um período composto. Presta atenção. Período composto quando temos mais de um verbo dentro da oração. Se tiver 2 verbos ou mais, período composto. Se tiver apenas um verbo dentro da oração, período simples, dentro de um enunciado. Se tiver um verbo apenas dentro do enunciado, período simples. Deu para entender? Deu para compreender direitinho? Certo? Ok, gente? Deixa eu dar mais só um exemplo. Mariana comeu a maçã. O que foi que Mariana fez? O que ela realizou mesmo? Comeu a maçã. Então,
Qual a palavra que caracteriza verbo? Que é o verbo? Aquela palavra que indica o que Mariana realizou, o que Mariana fez. O que foi que Mariana fez? Comeu. Então a palavra comer é o verbo que representa, indica a ação que a Mariana fez. Então nesse caso a palavra comer é um verbo. Quantos verbos nós temos nesta oração? Um apenas. Olha a pedrinha aqui. Nós temos apenas uma pedrinha. Temos apenas um verbo. E se temos apenas um verbo, nós temos aí um período simples, meus coleguinhas. Simples, meus amiguinhos. Vamos lá, presta atenção a esta outra oração. Faltam alguns minutos. Faça logo a atividade. Então preste atenção. O que aconteceu primeiro aí? Faltam alguns minutos. O que aconteceu? Qual que é o verbo nesta oração? Faltam, do verbo faltar. O que acontece mais? Alguns minutos. Faça logo a atividade. O que o menino tem que realizar? O que o aluno tem que realizar? Faça logo a atividade. O que ele tem que realizar? Fazer a atividade. Então o verbo faça caracteriza mais outra oração. Então faça é um verbo. Quantos verbos nós temos nesta oração? 2 verbos. No entanto, aí nós temos o quê? Um período composto. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Deu para compreender o que é período simples e período composto? Se tiver um verbo na oração, período simples. Se tiver 2 verbos ou mais, período composto. Então, meus caros amigos, foi um prazer muito grande estar com vocês. Até a próxima, até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.